Bom, gente, estamos iniciando mais um Nortecast aqui no seu canal e vai logo aí dando um like, se inscrevendo no canal, porque hoje vai ser muito bom. Você vai ficar sabendo sobre tudo, até mesmo sobre o sinal que você recebe de internet em sua casa. Em pormenores, o Marcos Lins é o nosso convidado e vai estar falando sobre isso aqui no nosso programa. É isso, Marcos Antônio? É isso aí. Seja bem-vindo, Marcos Lins. E seja bem-vindo, nossos seguidores, né? Celso Brandão, Marcos, tá todo desenrolado aí. Já vai no like, né? E é isso aí. Queremos também pedir para vocês que vocês possam curtir, compartilhar, né, esse podcast e também comentar. Comente sugestões de possíveis pessoas que vocês querem ver aqui no nosso canal, que vocês querem ver o segmento que ele pode apresentar, soluções para problemas, estratégias. E é isso aí. Nós estamos fazendo tudo isso aqui por vocês. E é um prazer, Marcos Lins, recebê-lo aqui. Oi? É isso aí, ó. O Mago nos lembrou aqui. Se inscreve e ativa o sininho. Boa, Mago. Marcos Lins, é um prazer tê-lo aqui na nossa bancada, né? Espero que você se sinta em casa, né? E que a gente possa ter um bom papo aqui. Vamos lá. Agradeço aí o convite que vocês me fizeram. E o que eu puder responder, vamos responder. Vamos conversar. Vamos começar do começo? Vamos lá. Como é que esse negócio começou? Como é que entrou na tua vida? Boa pergunta. A gente, há 20 anos atrás, quando começou a internet, na verdade, né? A gente começou o provedor de serviço banda larga, ainda não existia esse tipo de serviço nas cidades. E no Recife, eu acessando uma página, a página, ainda hoje ela ainda existe, criei meu primeiro e-mail e não recebia e-mail. Mas eu queria entrar na internet. Então, de férias em casa, na cidade de Ribeirão, onde eu sou natural, senti a necessidade de ter acesso à internet, né? Porque comprei meu primeiro computador, para quem conhece de computação, meu DX4, com 128 megahertz de velocidade. Que da hora! Né? Que era uma coisa muito... Nem um celular hoje em dia tem essa velocidade, muito lento mesmo. E eu queria ter internet na minha cidade, lá em Ribeirão, e não existia provedor. Mas como não tinha tanto tráfego, esse 128 era suficiente ou não? Não, era uma bala na época. Era um computador de jogos, digamos assim. Mas aí a gente começou, eu e meu irmão, né? Eu liguei para meu irmão e a gente teve a ideia de montar esse serviço na cidade. A gente começou o serviço com também 128 kbps. Caramba! Isso em números representa a 8ª parte de 1 mega. Você divide 1 mega em 8 partes, dá 128 kbps e a gente conseguiu colocar 256 pessoas com essa velocidade. Ou seja, Marcos, como todo bom empreendedor, você enxergou um problema, né, e logo foi atrás da solução para apresentar para a sociedade. Exatamente. Então, a gente montou essa tecnologia, a gente trabalhou lá por bastante tempo. Depois de 2 anos, a gente foi apresentado à cidade de Pojuca, na verdade, eu digo assim, que foi um cliente meu de Ribeirão que morava também em Pojuca, ou tinha negócio na época lá em Pojuca, e ele me convidou para ir conhecer a região. E a gente foi, conheceu, eu gostei da região, Ipojuca, Serinhaém, e a gente, depois de 6 meses, a gente também colocou o serviço, né? A gente implantou o sistema de provedor lá em Pojuca. Ô Marcos, desculpa te interromper. Na primeira cidade que você falou aí, vocês começaram com... Ribeirão, né? Vocês começaram a atender quantas pessoas de início? A gente... Chegaram até... No primeiro ano, a gente atendeu
até 100 pessoas. Né? Mas com essa velocidade a gente chegou a 256 pessoas. E como foi essa escala, assim? Como foi que se procedeu? Porque conforme a demanda aumentava, os problemas iam se apresentando, né, para vocês. Exatamente. Como a gente é pioneiro na internet, não existia tecnologia para esse tipo de transmissão. Entendeu? Para você ter ideia, a instalação da internet propriamente na casa do cliente, não existia ainda celular, né? Era tudo computador e computadores antigos. Para a gente fazer uma instalação antigamente, passava 3 dias. Ou seja, não tinha Wi-Fi? Não tinha Wi-Fi, era tudo via cabo, né? E vamos dar um retrocesso. Aí ele está falando de 20 anos atrás. Então, é muito legal ter essa Então, noção. assim, houve muitas dificuldades no começo, né? A gente se deparou com a falta de tecnologia, que aqui no Brasil, lá fora do país já existia Wi-Fi e outras tecnologias de fibra óptica, mas aqui no Brasil demorou muito a vir. 20 anos atrás já existia lá fora? Lá fora já existia. O Japão começou com isso há muito tempo atrás, entendeu? Então a gente chegou a essa tecnologia de Wi-Fi, de fibra, há 5 anos atrás. Né? No Brasil foi que ficou bem difundido. E a gente começou a estudar isso no ano de 2008, quando eu fui para uma feira em Curitiba. Eu conheci a tecnologia, né? Fiquei maravilhado com a possibilidade de atingir velocidades que eu jamais sonhei chegar, né? Porque a gente transmitia na rede principal a 100 megas, mas para todo mundo. Tem um detalhe também, Marcos, não tinha um roteador, era direto o fio no computador. Exatamente. Tem esse detalhe também. Exatamente. E tinha um detalhe que a internet era compartilhada. Isso. Não era? Alguém comprava X mega, não sei bem como, e aí ele dividia com outras pessoas da vizinhança para pagar aquilo ali. Você também teve nesse período, instalando também dessa forma? Não, a gente já começou como um provedor e com um serviço dedicado vindo do próprio fornecedor, que naquela época era a Oi. Né? A Oi dedicava um link para a gente, né? Com IP fixo, com rotas, tudo certinho. E a gente já distribuía a partir de um serviço dedicado. Porque se não fosse dessa forma, quando a gente começou, não teria condições de você conseguir navegar. Porque o que existia era a internet discada. E a internet discada ela chegava no máximo 32 KB de transmissão máxima. Para quem é novo aí, né, que nos assiste, internet discada era aquela que quando você ia ligar, a internet caía. Não era, né? Exatamente. Ou era um, era o outro. Fazia um barulhinho bem específico, né? Você entrava na linha. E quando a gente chegou lá em Ribeirão, a gente brinca que a gente levou qualidade de vida para os donos de comércio. E, em especial, o pessoal que era contabilista, que tinha escritório de contabilidade. Porque, pelo pulso de internet ser muito caro durante o dia, eles só transmitiam os dados que eles precisavam transmitir dos clientes para a Receita Federal à noite. Então, eles a partir de meia-noite até 5 da manhã, era um pulso apenas computado. Mesmo que ele passasse a noite todinha enviando os arquivos. Então, eles usavam bastante a noite e a madrugada para transmitir esses arquivos. Depois que a gente chegou, eles começaram a dormir melhor, porque podiam fazer isso qualquer hora do dia. Então, foi realmente um marco, lá na minha cidade, foi um marco interessante. Então, por mais que vocês tivessem dificuldade assim, na parte da infraestrutura, vocês aproveitaram a oportunidade de não ter concorrente, né? E a escala surgiu natural, foi naturalmente. Exatamente. Eu brinco que nós começamos o tipo de serviço quando existiam outros problemas. Né? De lá para cá, se a gente for fazer um paralelo entre o começo e agora, eu posso dizer que agora ainda está bom. Mesmo com tanta concorrência, mas a gente consegue instalar bastante cliente, né? Manter o serviço, cada vez mais trazer tecnologia. A gente já tem, digamos assim, outros serviços que a gente vem estudando para implantar para os clientes.
né? Só não posso adiantar, porque Eu ainda é perguntar segredo, agora. mas está ainda no forno, esquentando, e a gente em breve vai trazer isso também. Mas assim, a dificuldade que existia antes era muito maior, porque era uma dificuldade de você chegar para o cliente. Eu acredito que era muito maior. E por isso que não existia tanto concorrente, porque a dificuldade era tamanha que a gente não conseguia, às vezes, pensar, mensurar crescimento. Porque existia uma limitação de quantidade de computadores nas cidades. Sim. Uma das coisas que me chamou a atenção foi quando você diz assim, eu queria estar com o meu e-mail, abri meu e-mail e não recebia nada. Ou seja, o e-mail é exatamente o que nós chamamos hoje de carta eletrônica, né? E começou Na verdade, esses seus clientes começaram a navegar e abrir esses e-mails e aí começou a chegar essas correspondências via e-mail naturalmente, ou a coisa ainda continuou lentamente por falta de pessoas ligadas na internet? Eu acredito que... Eu acho que a tua pergunta seria o seguinte, o que foi que gerou o boom da internet? Né? No meu modo de pensar, o que gerou realmente o boom da internet foram os vídeos. A partir do momento em que o YouTube, né, e outros streams de vídeos, eles começaram a se apresentar, né, para as pessoas, e isso foi o que gerou o boom da internet. Porque até então, a internet ela servia basicamente para você estudar, enviar e-mails, né, e se cadastrar em sites. As salas, né, de bate-papo também, né? A sala de bate-papo era muito corriqueira, a sala de bate-papo. E você também participar de, como é que se diz? Feiras que tinha em blogs, né? Comunidades que se juntavam para discutir ideias, né? Existiam muitos fóruns, né? Que eram as coisas mais antigas. Certo? Agora, o boom realmente aconteceu com os vídeos. É o que a gente inclusive escutou lá na feira que a gente foi de tecnologia em Curitiba. Foi isso que eles apresentaram para a gente. Sem a fibra ótica, não era possível ter o que a gente tem hoje de esse boom de vídeo, de tanta coisa, que rede social, streams de filmes. Não seria jamais possível. Há uma rapidez hoje tão grande que o sujeito ele abre um vídeo desse e quando dá 2 rodadas e ele não abre, ele já pula para outra coisa, ele não fica mais esperando. É verdade. Isso faz parte exatamente dessa rapidez que a internet chegou a ser e que as pessoas já não estão com paciência de esperar tanto tempo. E aí xinga logo a internet. Alguém liga assim, xingando, não estou conseguindo abrir um vídeo aqui e tal. Alguém liga para fazer esse tipo de reclamação, Marcos? É corriqueira. A gente brinca que teve um caso em que o cliente reclamou que estava sem internet. E quando a gente foi verificar, né, a gente tinha sofrido um ataque, né, ataque de DDoS, em que o servidor da gente parou, mas só que ele parou por 2 minutos. Né? O tempo de parada lá é registrado 2 minutos, porque a gente consegue acompanhar o gráfico, né? O gráfico geral, que está sendo consumido geral. A queda ela não foi nem perceptível no gráfico, porque o gráfico ele se atualiza a cada 5 minutos. Né? Então, 2 minutos a gente teve 10 ligações. Caramba. Né? Simultâneas. E é interessante como a gente faz relatório de tudo, e a gente recebe do nosso sistema de gestão um relatório e ele pede para tomar cuidado e analisar algumas reclamações. Quando a gente foi analisar essa reclamação, a gente ficou besta que cara, mas a gente nem sentiu a queda, mas o cliente na ponta sentiu. Ele devia estar fazendo alguma coisa, assistindo algum vídeo, né? Vendo alguma coisa online, né? Assistindo alguma coisa que fosse transmitida ao vivo. Então ele sentiu na hora, só que a gente não estava sabendo ainda. Né? E o gráfico não sentiu. Então, assim, a coisa hoje em dia está muito conectada e ela está muito dependente, né, da conexão, que ela não caia de jeito nenhum. Ela tem que se manter ativa 100%. E a gente sabe que equipamentos elétricos é complicado. Né? Esse cliente mais exigente se dá por conta da concorrência? Também. Aquelas ameaças? Também. Se não resolver, eu vou mudar de provedor. Também. Acredito que sim. Mas eu acho que o que faz o diferencial hoje para os clientes não é a queda, e sim a forma como você trata as quedas. Né?
Se você consegue absorver a reclamação e você tenta passar para o cliente a maior rapidez que você puder e você for bem transparente com ele, eu acho que o número de perdas, né, por conta dessa questão de queda é pequena, porque eu acho que o cliente também entende, né, que até na casa do próprio cliente pode acontecer, como a gente acontece muito, de chegar lá, o fio está desconectado do roteador. Exatamente. Ô Marcos, essa questão de transparência eu acho muito interessante. Eu fiz um curso de pós-graduação em comunicação empresarial e uma das coisas que mais se tocou nesse curso foi exatamente essa questão de transparência com o cliente. E aí deram vários exemplos de empresas que chegaram a quebrar porque não usaram de transparência diante do cliente e de repente que ele volta ao normal, ele já não tinha mais cliente e o mercado já não queria mais consumir o produto dele. Essa questão de ser transparente é de fato algo que faz com que o cliente permaneça na empresa? Para acesso a telecomunicações, né, ela, na pessoa do Marcos, eu sempre achei importante ser transparente com os clientes. Porque meu pai me ensinou que a coisa mais como é que eu posso dizer, que traz uma credibilidade para as pessoas é você ser transparente. Se você tem um problema, você avisa que tem um problema. A questão é como é que eu vou tratar esse problema. Exato. Então eu acho que sim. Eu acho que a transparência, porque diz que a mentira tem perna curta, né? Sim. Você pode mentir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas vai chegar um momento que o cliente não vai mais acreditar em você. Então é melhor você dizer a verdade. A gente está com um problema, né? Caiu um servidor, né? Rompeu uma fibra e a gente está com desse tempo para resolver. Só volta tal hora, infelizmente, esse é o prazo máximo. Então essa transparência realmente eu acho muito importante e eu acho que é um dos pontos chaves para você manter a credibilidade e se manter no mercado. Vamos voltar um pouquinho? Ele estava lá em Pojuca. Exatamente. Aí a gente puxou ele para cá. Exatamente. Depois de Pojuca, a visão foi ampliando em relação ao mercado e outras cidades vieram? Exatamente. Na verdade... Deixa eu complementar também essa pergunta. Nessa época aí, já era o grupo Acesso? Ou era você só e seu irmão? Exatamente. No começo só era eu e meu irmão. E o grupo Acesso se deve por mais de uma empresa, né? Então a gente na época só tinha Acesso e como o amigo perguntou, a necessidade foi das cidades vizinhas. Como a gente fazia um bom trabalho, isso atravessa fronteiras, né? Isso. Então a cidade de Cabo Santo Agostinho tinha um provedorzinho lá, local, em que o próprio dono procurou a gente para ou fazer uma parceria ou a gente comprar eles. E a gente terminou comprando a carteira de cliente deles. E assim se deu com outras cidades também, como Seriaém, Rio Formoso, Tamandaré, né? Recife. E depois chegou a vez de Afogados da Engazeira. Vocês estão em quantas cidades hoje? Hoje a gente está em 10 localidades. Cidades mesmo, acho que são 6 cidades. Com Afogados da Engazeira. Você trata a localidade... Como distrito. Distrito. Povoados. Isso. Muito bom. E dessas 8 cidades, Marcos, quais foram os teus maiores desafios? Ribeirão. Ribeirão? O começo. O começo de tudo. O começo de tudo. Porque, inclusive, depois que eu saí de Ribeirão, né, depois que a gente foi para Ipojuca, a gente precisou trazer o serviço de Ipojuca para Ribeirão. Porque Ribeirão tinha uma dificuldade técnica com a Oi. Entendeu? Então eu precisei trazer de Ipojuca para voltar para Ribeirão novamente o serviço, porque lá, digamos, em Ribeirão tinha um link na época de 100 megas. Em Ipojuca, né? Que era a cidade que não era satélite. A cidade de satélite era Ribeirão na época. Mas na cidade de Ipojuca, que era a segunda cidade, tinha 100 megas. E em Ribeirão, que era satélite, só tinha 10 megas. Então o serviço lá em Ribeirão estava muito deficitário. Então, eu tive que trazer via rádio, atingindo mais 3 cidades. Isso de forma física ou... De forma física, né? Tive que montar estruturas de torres para poder chegar em Ribeirão. Caramba, então o processo é bem... Então, eu acho que isso aí foi um dos grandes desafios. Eu tive que voltar para a rua, voltar para arregaçar a manga e subir em torre e desbravamos.
E a questão de recursos, assim, vocês buscavam recursos, assim, recursos privados, no caso assim, de bancos e tal, porque eu entendo assim, por que eu faço essa pergunta? Porque isso aí era no começo, né? De vocês. Isso. E todo empreendedor, existe um público nosso aqui que são empreendedores, né? E um dos podcasts anteriores, um amigo nosso falou aqui que as pessoas romantizam muito o empreendedorismo. Só que o empreendedorismo é sangue no olho, né? São os desafios aparecendo e você correndo atrás, resolvendo e tal. Não é isso mesmo. É muito difícil empreender no Brasil. Acho que essa é a tua pergunta para mim. É muito difícil empreender no Brasil porque você não tem das instituições financeiras, especialmente do próprio governo, né? Como é que eu posso dizer? Um apoio, né? Uma forma de ajudar quem está começando. Sim. Entendeu? Então, assim, você começa realmente por você. Né? Assim foi meu começo. Né? Eu não tive ajuda bancária. Né? A ajuda vem depois que você já está estabelecido. Entendeu? Aí fica mais fácil. E também ajuda fornecedores também, né? Os fornecedores nos ajudaram bastante, né? A gente tem hoje bastante capilaridade de fornecedor. Na época era menos, hoje é muito mais, mas realmente a dificuldade grande dos pequenos investidores. Qual a influência, por exemplo, no provedor do polo industrial? Ou vice-versa? Eu não entendi a o pergunta. polo industrial, do SUAP. Tem alguma influência sobre o provedor ou provedor sobre esse polo? Não, o polo industrial do SUAP, ele traz benefícios para quem, especialmente da minha área, né? E outras áreas também, mas da minha área, a gente tem grandes clientes em SUAP. E no começo, SUAP nos ajudou muito, especialmente no boom da refinaria, né? Que estava sendo construída lá. Então, cara, foi uma loucura a gente conseguir, com a pouca tecnologia que existia na época, levar a internet até SUAP. Porque a distância, a dificuldade técnica para chegar lá é muito grande. Entendeu? E até a permissão para você entrar é bem complexa. Burocrática, né? É bem burocrática. Aí a gente teve que entrar tudo via rádio. Na época não existia rádios digitais, né? Eram rádios de pequenas capacidades. Então foi bem complexo, mas assim, foi um facilitador. Né? Através do porto de SUAP, através do complexo industrial de SUAP, ele nos propiciou crescer mais e trazer mais tecnologias. Eles, na verdade, eles financiaram a tecnologia, porque um grande polo faz diferença na vida de uma pequena cidade. Sim, com certeza. No caso, essa empresa que você comprou no Cabo foi quem fez todo esse trabalho para a SUAP. Era a mais próxima? Não, na verdade, são coisas distintas, né? O provedor do Cabo, ele vinha enfrentando dificuldades, né? De se manter por conta da concorrência que vinha chegando, e eles estavam com medo, na verdade, né? E eles procuraram a gente para fazer uma parceria, né? E na época a gente achou melhor comprar porque era muito pequeno. Né? Eu estou falando, esse material que você transfere para SUAP já foi do Cabo ou direto? Não, de Ipojuca. De Ipojuca. Não existia cabo ainda para mim. Ô Marcos, eu vejo assim que as coisas eles foram meio que acontecendo na sua vida, né? Assim, exato. Nesse sentido empreendedor. Mas antes, você sonhava em ser empreendedor ou sonhava ter outra profissão, atuar em outra área e tal, e aconteceu por acaso? Como foi isso? Meu pai e minha família todinha é de pequenos empresários, né? Já tem na veia já. Exato. Então eu acho que por esse fato a gente começa a vida trabalhando para outras empresas, mas a gente tem aquele sonho antigo, né? Que está lá adormecido, de montar o seu próprio negócio. Então eu tinha, assim, já tinha desde de garotinho a ideia de que eu ia ser um empresário. Não sabia de que ramo. E não sabia de que ramo. Engraçado, Celso, que a gente, assim, das pessoas que sentam aqui nessa mesa e compartilham, né, a sua vida, compartilham dos seus sonhos, eles têm mais ou menos essa mesma característica. Essas mesmas características, né? Já tem empreendedores na família, tem influências externas, né, que direcionam ele a essa área, né? E eu vejo que muitas pessoas têm assim, são assim, né?
Mas o que as impede, de fato, de colocar a mão na massa, muitas vezes é o medo. O medo de diversas coisas, mas principalmente de errar, né? E o empreendedor ele não pode ter medo de errar, né? Não é isso, Marcos? Não, se tiver medo de errar, realmente não entra. Porque eu acho que faz parte de tudo na vida o erro, né? Uhum. Tentativa e erro. Então, Thomas Edison teve que errar mais vezes. de 1000 vezes, né? A lâmpada para poder criar a lâmpada. Então, eu acho que faz parte, a gente já errou muito. A gente erra ainda hoje, Sim. mas eu acho que faz parte do aprendizado. Você vai diminuindo a intensidade dos erros. Porque aí você começa a observar que os caminhos que você já traçou, você não precisa mais traçar novamente. Exato. Né? São erros novos, né? Exato, erros novos. Marcos, quando tu chega numa feira, a tua curiosidade é ver o quê? Nessa feira de comunicações e coisas novas e tal. Qual é a tua maior curiosidade? O senhor acabou de falar, coisa nova. A gente quer saber o que, é que tem de mais novo no ramo para a gente trazer para o cliente. Esse é sempre o nosso intuito, né? Tanto na área de softwares como na área de hardwares. Né? A gente, e claro, reduzir custos. Né? Eu acho que é um desejo e uma necessidade de todos os grandes e pequenos empresários, é sempre trazer algo que vá melhorar a vida das pessoas e que também consiga diminuir as despesas. Então, esse é um dos principais desejos. Fibra ótica, uma mão na roda para os provedores? Eu acho que sim. Fibra ótica, para mim, foi um divisor de águas. A gente conseguiu eliminar 80% de problemas que a gente tinha muito elétricos com o pá trançado, né? Que era o tipo de tecnologia que a gente usava antigamente, que era a tecnologia de cabos de pá trançado elétricos, que por ser elétricos dá muito problema e precisava de muita retransmissão a cada 100 metros. Né? E a fibra acabou com essa... É por luz, né? A fibra... É por luz. É por luz. Também elétrico, mas ele não precisa de pontos no local da rede, no meio da rede, né? Elétricos também. Você coloca uma caixa que não precisa de eletricidade, né? E essa caixa ela recebe e distribui. E é muito engraçado, né? Existem algumas ilustrações, né, na internet que mostram o fio da fibra ótica. Né? E são várias camadas, não sei quantas camadas são, para ter um fiozinho bem fininho no meio. Assim. As camadas vai depender muito do tipo da fibra. Do tipo da né? fibra. Eu não sabia. Por exemplo, que tem a fibra aérea que a gente usa, ela tem 4 ou 5 camadas, se não me engano. Porque ela não precisa de... Por exemplo, tem fibra específica para ser enterrada. Né? Então ela tem várias camadas, inclusive uma camada, né? de uma malha de ferro, por conta dos roedores. Né? Uhum. E assim, sucessivamente. Tem fibras que você coloca na BR, no mato, que aí precisam de anti-chama, por conta das queimadas. Entendeu? E também tem fibras por conta da distância. Então, dessa eu não sabia, não. Muito legal. São vários tipos de camadas e necessidades, né, de fibra. Ô Marcos, até agora a gente vem falando mais uma parte teórica e tal, né? Um pouco da sua vida que você passou. Mas você confidenciou a nós aqui nos bastidores que você faz parte do comercial, né? Exato. Dentro da sua área, quais são os maiores desafios que você passa, que você enfrenta? Vender para o cliente. Mostrar para o cliente que aquele serviço que a gente está trazendo com muito amor e carinho é o que ele vai satisfazer a necessidade dele. Uhum. Né? Eu acho que você convencer o cliente é uma coisa que satisfaz, mas ao mesmo tempo que dá trabalho. Sim. Né? Mas assim, a facilidade de você ser honesto, né, é justamente essa. É o boca a boca que vai terminando ajudando a gente a difundir o serviço. Né? Então, o vizinho que tem um serviço e que ele está satisfeito, dá problema, mas a gente resolve e faz o possível para que ele fique conectado. Então, esse boca a boca nos ajuda muito. Quais são as principais, assim, as corriqueiras objeções que você mais escuta assim, no comercial dos seus clientes? Eu estou um pouco afastado do comercial, na verdade. Né? Eu falo que sou comercial, mas porque assim, quando era eu e meu irmão, meu sócio, né, eu era a parte comercial e ele era a parte administrativa. Uhum. Quando a gente se separou, eu tive que absorver o administrativo.
mas eu não gosto do administrativo. Né? Tem uma equipe por trás que me ajuda bastante. O comercial, na verdade, eu estou mais ligado aos gerentes, né, comerciais, mas eu sempre vou também para o final, que é o representante comercial, digamos assim. Né? E o que ele me passa é que a dificuldade hoje em dia é quando você chega numa localidade nova, né, onde você não é conhecido, então as pessoas acreditarem que o seu serviço é aquilo que você está prometendo. Né? Por quê? Porque hoje existe muita... a turma promete muito e não cumpre. Exato. Então, essa promessa e não cumprir é o que dificulta quando não se conhece o serviço do provedor, da empresa, do comercial. Exato. Como é que acesso chegou aqui em Afogados da Engazeira, visto que Pojuca, Cabo, está bem distante? Interessante a sua pergunta. Eu conheci o Adriano, né, que era o antigo dono do Planeta Cyber. Sou amigo dele ainda, pessoal. E a gente se conheceu numa feira. Numa feira e uma reunião de negócios, né? E aí eu vim conhecer, ele estava com dificuldade na época acho que com a transmissão de dados de uma cidade para outra, né? Que ele estava recebendo um link, estava tendo problemas com o fornecedor, ia mudar de fornecedor. E aí a gente tinha lá alguns equipamentos e a gente trouxe para cá os equipamentos para ajudá-lo. E aí a gente fez amizade, eu gostei da cidade, terminei vindo mais vezes. E eu acho que essa minha vinda terminou ajudando a gente começar. Ele percebeu que eu comecei a gostar muito da cidade. A cidade é muito bela, eu falo muito bem da cidade onde eu estou. Sempre eu chamo as pessoas para vir conhecer Afogados. Cara, tô começando a beber. Tô tomando aqui. É verdade. Então, assim, eu gosto muito de Afogados. Eu não sei o que seria se eu saísse desse ramo hoje. Eu vou ter que teria que comprar uma casa aqui para continuar vindo para cá, né? Mas aí eu conheci o Adriano, a gente começou a evoluir e ele percebeu que eu já estava bem evoluído com fibra óptica lá. Então ele me convidou para a gente implantar a fibra óptica aqui em Afogados e foi daí o começo de Afogados. Boa história. E Adriano está com você? Hoje Adriano decidiu seguir carreira solo, né? Tinha outros planos, né? Me apresentou a empresa dele, a parte dele, para mim assumir. Eu não gostei na época, né? Porque, eu vim para aqui por causa de você. Não é? Mas é aí que terminei gostando da cidade e a gente terminou resolvendo, né? Ele seguiu a trajetória dele. A gente se fala muito ainda, mas estamos aqui. Você falou que lá já tinha fibra óptica e depois implementaram aqui, né? Exato. A gente começou em fibra óptica lá em Pojuca no ano de 2014. Começamos com essa tecnologia, porque fibra óptica, na verdade, o pessoal daqui já tinha, né? A Planeta Cyber já tinha fibra óptica, interligando pontos somente, fazendo ponto a pontos. O que a gente trouxe foi uma tecnologia chamada FTTH, que é fibra até a casa do cliente, que é Fiber to the Home. Uhum. Então, a novidade hoje é justamente a fibra chegar até a casa do cliente, que até então isso era quase impossível, porque se a gente fosse colocar 5.000 ponta a pontos da nossa sede para a casa do cliente, era totalmente inviável. Tanto é que as próprias operadoras, grandes operadoras, elas começaram a implantar o FTTH depois da nossa empresa, das nossas empresas, né? Depois dos provedores. Os provedores, eles são pioneiros no Brasil em FTTH. Que legal, muito bom. Assim, é engraçado que você vai imergindo, né, nesses assuntos. Assim, você usa tanto, mas você não sabe o que está por trás, né? Toda a tecnologia, toda a profundidade. Mas você disse que vai uma feira agora, uma próxima feira, né? Onde será? Você falou? Fortaleza. Fortaleza? Exato. Você já tem, assim, pelas suas consultas no Google, assim, você já tem em mente o que você pode esperar lá, ou você só vai e quer ser surpreendido lá? Não, a gente, na verdade, por participar de várias feiras, a gente acaba recebendo dos próprios fornecedores muito bom, digamos assim, uma pitadinha do que vai rolar lá. Então a gente já vai, digamos, direcionado porque a gente quer ver, né? E ganha tempo, mas assim, né? Exato, mas a gente sempre procura ver todos os instantes, porque sempre tem uma coisa interessante nova, né? Dessas tecnologias novas, assim, você pode já adiantar algo?
para os nossos ouvintes aqui, nossos seguidores? É uma tecnologia nova que a gente conheceu na última feira, em julho, né? Mês de julho, em São Paulo, na Abrint, que a gente já está trazendo é o Wi-Fi 6, que é o concorrente do 5G, né? Que a gente vai conseguir transmitir muito mais rápido o sinal na casa do cliente. Então, o roteador com Wi-Fi 6 consegue chegar até 1 GB de tráfego. Aí vai depender muito do equipamento do cliente. Caramba, 1 GB de tráfego. 1 GB de tráfego. A gente sabe que hoje a média de consumo de um usuário comum é 50 megas. Uhum. Não passa de 50 megas. Só as pessoas que fazem muito downloads, que trabalham com streaming, né? Que baixam muitos e assistem muito online, consegue chegar a 100 megas. Entendeu? Quem faz download pode chegar até 1 GB. Mas assim, hoje está muito restrito, né, os downloads. Sim. A maioria dos filmes é tudo online. Tudo online. Então, assim, você não quer ocupar mais espaço exato, nas suas coisas e tal. Exato. Então, tanto é que quando a gente vai fazer uma visita técnica para o cliente e até uma consultoria de venda, a gente chama de consultoria de venda, a gente procura entender quais são os equipamentos que o cliente tem em casa para poder a gente vender o que realmente o cliente vai utilizar. Para não vender a mais do que ele utiliza, porque termina ele ou a pagando menos mais. E o cara ficar Exato. reclamando. Eu estou conseguindo ver um filme e tal, essa coisa toda, exatamente. E aí de repente vem um problema para você. Mas com tanta tecnologia, o serviço de internet tende a baratear? Eu acho que o que vai baratear algum dia o serviço de tecnologia vai ser quando existir uma reforma, entendeu? Tanto tributária como como é que eu posso dizer, uma reforma com base nos juros, né? Hoje o calcanhar de Aquiles das empresas são os impostos. Sim. E os juros, entendeu? Então, se isso ocorrer, vai baratear tudo, porque se baratear na ponta, barateia para o cliente. Se não baratear na ponta, e eu acho que a concorrência ela é benéfica, porque ela traz, ela tira a empresa da inércia, né? Ela tem que se mexer para melhorar. Sim. Entendeu? Mas ao passo que isso também termina deixando mais no limiar o lucro da empresa. Entendeu? Então a gente fica no limiar do lucro e isso pode ser, no futuro, isso pode ser prejudicial. Entendeu? Mas assim, eu acredito que no futuro próximo a gente vai ter uma melhoria nessa questão de juros. A gente não vê, por exemplo, os provedores ajustando preços para cima, nem para baixo. Aliás, para baixo até aparecem umas promoções, né? Para cliente novo. Quem está, por exemplo, há 1 ano, 2 anos, está pagando a mesma coisa. Eu acredito que tem pessoas aí que pagam a mesma coisa por 2 anos, 3 anos e não tem nenhuma majoração. Como é que a empresa, digamos assim, trabalha para manter esses preços? Colocar clientes novos para dentro, né? E tentar reduzir custos, né? O trabalho hoje das empresas é vender mais e tentar diminuir custos. Porque, na verdade, eu acho que o empresário brasileiro ele é craque e mestre em arrumar um jeitinho de melhorar e trazer um benefício, né? Com essa questão aí de redução de custo e trazer novos clientes, novos mercados. Muito bom. Ô Marcos, eu vou fazer uma pergunta. Eu queria pedir uma pausazinha para ir no toalete. Vai. Fica à vontade. Vai lá. Você dá vai, um corte. Esse corte. Enquanto você vai, a gente faz o mexão, né? É isso aí. Eu quero lembrar para você, amigo, que a Valério Construções, nesse mês de novembro, vai estar promovendo o Novembro de Todas as Cores. Uhul. E claro, você vai participar disso. Chega aquele momento que você precisa dar um grau na sua casa e é exatamente em novembro que você vai comprar essa tinta lá na Valério Construções por preços que ninguém tem e ainda com muitas cores, porque é Novembro de Todas as Cores. É isso, Marquinho? É isso. Nós recebemos também
o patrocínio e está conosco nessa luta. O Point do Açaí é o local de encontro da galera e todo mundo vai para lá. Com certeza o melhor açaí da região. E tem 2 lojas, uma loja na Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara e outra loja lá na Avenida Rio Branco. Não tem como se esquivar. Ou você está numa ou na outra e vai estar recebendo aí um atendimento. De Afogado, vai estar recebendo um atendimento VIP, com certeza, do pessoal do Point do Açaí. Nós também temos o Salvador Implante. O Salvador Implante. O trava-língua, né? O trava-língua é onde? Deixa eu ver se eu acerto. Praça Padre Carlos Cotá, número 62. Olha aí lá. O bicho travou, viu, Wally? Travou, cara. É o e o Wally Filmes, como diz o Guilherme, o Barba. É o filmmaker da região e você vai ter a melhor imagem aqui com o Wally Filmes. Portanto, tá aí, nós temos ainda, né, o pessoal que está sempre conosco, né, vivenciando a cada dia. Eu quero dizer para você aí, dá um like, se inscreve, aciona o sininho e nós gostaríamos de saber de sua opinião. Vai lá, dá uma opinião. Rapaz, muito importante. Eu gosto quando o Marquinhos diz, isso é muito importante. Muito importante porque é muito importante. Porque aí a gente vai saber, né, o que você pensa em relação ao Nortecast. Você também pode dar uma dica pra gente. Nos dá um norte, cara. O norte. Nós estamos dando o norte para você, então dá um norte de volta aí pra gente e diz aí uma temática que você gostaria de ver aqui no programa e também alguém que você gostaria que fosse convidado para estar aqui contando a sua história e falando de empreendedorismo. Portanto, tá aí, você pode nos ajudar e nos dar esse norte exatamente para trazer aquela pessoa que você gostaria que estivesse aqui conosco. Muita gente, né, vai estar aqui conosco nesses dias. Nós estamos programando, porque vem aí a Copa do Mundo, nós estamos programando vários programas temáticos dentro exatamente dessa temática que é Copa do Mundo, que começa dia 20 de novembro, tem pelo menos 30 dias, e aí, 20 de novembro, a gente começa já no dia 17, mostrando um programa já sobre Copa do Mundo, e você vai ter inclusive uma retrospectiva aqui no nosso programa de várias Copas com o nosso convidado, o Elier Mariano, que vai estar aqui dando dicas e mostrando como foram as Copas anteriores e a perspectiva para o Brasil, como o Brasil se sairá nesta Copa neste ano, que será no Catar. Por isso que é bom a pessoa trabalhar com profissional, tá vendo, Barro? Por quê? O cara pega o gancho aqui, já desenrola, já... Tá vendo, Ali? Tu é doido, cara. Tu tá vendo, Ali? Rapaz. Pois é, Marcos, tá tudo certo? Tudo certinho. Então vamos lá. Qual foi o teu maior desafio em relação à implantação de internet? Você fala aqui em Afogados ou... Pode ser no geral. No geral. E você quiser especificar Afogados, você fala de lá e depois fala de cá. Se o desafio aqui foi diferente... O meu maior desafio lá, na época, foi quando a gente começou, né? Quando a gente começou a falta de tecnologia e depois, quando começou a fibra ótica, o outro grande desafio era achar fornecedores que você sabe que quando tem 10 fornecedores é mais fácil você comprar. Quando tem um fornecedor, é um preço, né? E até a dificuldade de se você negociar, financiar, né? A dificuldade de negociar. Exato, também, né? Negociar, forma de pagamento. Então, assim, a implantação da internet no começo foi a falta de tecnologia. E hoje era a dificuldade, a dificuldade de você conseguir comprar com preço bom e conseguir pagar também, né? Porque é como se você estivesse colocando um novo provedor, como se você estivesse começando novamente, porque você tem que trocar basicamente tudo, né? Basicamente tudo, desde do servidor até a casa do cliente. Caramba, isso lá, uma mão de obra muito grande, hein? Exato. Essa dificuldade você teve lá, que foi exatamente o início de tudo. Exato. E tal. A dificuldade aqui, já existia fibra ótica, já existiu o mercado. Qual foi a maior dificuldade aqui? O desafio? A dificuldade aqui, na verdade, foi pequena, mas existiu, na verdade, de a gente
primeiro, implantar o serviço e fazer com que esse serviço fosse aceito pelas pessoas, que por incrível que pareça, muita gente não sabia, não queria a fibra ótica. Estranho, não? Parece mentira, né? Mas no começo, algumas pessoas elas não queriam, elas diziam que, e especialmente porque quando você começa a implantar o serviço novo, sempre vai ter um ajustezinho fino para ser feito. Sim. Entendeu? Então tinha casos em que a gente instalava o serviço e às vezes não funcionava direito. Porque a equipe nova também estava nova, né? Com aquela tecnologia, o canal era diferente, né? O serviço para ser implantado era também um pouco diferente, mas aí eu acho que foi mais tranquilo aqui. Foi uma dificuldade menor. Ô Marcos, em relação à compra desse material, vocês compram serviço, ou seja, internet, vocês compram ou vocês produzem? Como é isso? Porque antes você falava aí que vinha da Oi, hoje vem de onde? Pronto, para a gente entender, a internet nada mais é do que uma grande rede. Não é isso? Quem detém as maiores redes consegue se conectar, entendeu? Entre operadoras e vender esse serviço. Como a gente não está em todo o Brasil, então a gente tem que se conectar a um fornecedor e ele nos cobra uma capacidade. No caso, o que eles nos cobram é a conexão com outros provedores fora do Brasil, no Brasil, entendeu? Entre eles não existe cobrança. Eles se conectam e trocam tráfego. Entre os pequenos, há a cobrança porque o pequeno ele não tem a capilaridade de atingir outros mundos, né? outros países, né? Outras cidades. Então, na verdade, isso não é produzido. De troca, né? Exato. Não tem a capacidade de troca. Exato. Então, isso não é produzido, né? Isso, na verdade, e é produzido por todo mundo, né? Depois que a gente se conecta com um grande fornecedor, ele começa a se conectar com o nosso cliente, né? Com todo mundo que está aqui. Então, o cliente ele usa a gente, depois ele usa esse grande fornecedor e depois ele vai para o mundo. Eu vi uma entrevista, se eu não me engano, na era de Bill Gates, ele dando uma entrevista a um jornalista muito famoso lá dos Estados Unidos, isso acho que em 1980 e tal. E Bill Gates tentando explicar para ele o que era a internet, né? E ele dizendo, a internet vai ser um mundo como nós estamos vendo aqui. Vai ser um mundo onde as pessoas vão negociar, vai ser um mundo onde as pessoas vão vender, vão se relacionar. E na época o jornalista começava a rir dele, né? Debochar dele. E hoje nós estamos aqui, vivendo isso, né? Vivendo isso. Né? E eu acho que isso é só a ponta do iceberg, né? Porque a internet é muito nova. Né? Você falou aí que há 20 anos você está nesse trabalho, nesse mercado. Porém, eu acho que é só a ponta do iceberg. A gente já está falando em... Qual é aquela tecnologia que o cara do Facebook está falando? Metaverso. O metaverso é uma outra... É um outro mundo. É um outro mundo, exatamente. Né? É outro mundo. Se você hoje tem medo do que a internet faz, os jogos, né? As redes sociais fazem para as crianças, com o que tem hoje, imagina com o metaverso. Entendeu? Vai ser uma coisa que realmente vai ter que ser muito discutida e muito analisada para poder... Mas é uma realidade, né? Sim, e tem as NFTs também, né? Que é uma figurinha, né? Digital. Antigamente você comprava figurinha física e trocava e tal. Hoje tem, Celso, a figurinha digital, que tem um código por trás, né? Um algoritmo por trás, que tem figurinha que vale milhões, né? Milhões de mas reais. as crianças não vão brincar de bafo. Não vão abafar nunca, né? Não Esse sabe é o o que é isso. Eu ia fazer uma pergunta a tu que você citou aí. Eu não sei se você vai saber responder, mas como você está nesse meio, possa ser que você saiba. Qual a dificuldade que o Brasil tem de realmente trazer o 5G para cá? Está um pouco fora da minha área, né? Exato. Porque o 5G é das operadoras. Uhum. Mas o que dificulta qualquer coisa a vir para o Brasil a burocracia. É justamente o custo operacional daquilo. Entendeu? De ser implantado. Porque se as operadoras implantar o 5G em todas as localidades hoje, eles vão investir dinheiro e isso vai demorar a retornar. Porque os equipamentos, a maioria não são 5G. Então, primeiro a tecnologia vai ter que chegar na mão dos usuários para depois a operadora começar a implantar.
Entendeu? E as grandes Então, essa é a empresas grande não dão dificuldade. ponto sem nó. Exato. E ao não tem retorno, eles não investem. Isso deve chegar nos grandes empresários, né, no agronegócio, nos governos, para depois chegar para os usuários finais. Já existem Ô, Marcos, rumores, né? Com a internet assim bem avançada, quais os desafios para os dias de hoje? É para... Tá tudo muito avançado e ainda tem desafios a vencer. Quais são esses desafios? Ah, sim. Hoje o desafio é você manter o cliente, né? Roda, só para no cliente, né? Manter o cliente ativo, né? Porque às vezes o cliente não entende que está chegando uma operadora nova e que essa operadora nova ela pode trazer benefícios e pode trazer também dificuldades, né? Ninguém sabe como é que a operadora funciona. Então, eu acho que isso é um grande desafio, mas que, pelo fato de os clientes já conhecerem você, fica mais difícil para quem chega absorver, né, os seus clientes. Mas, ao passo que também deixa o empresário, tira o empresário do seu ponto de como é que eu posso dizer? Conforto. Minha zona de conforto. Né? E faz a gente ir para as feiras trazer mais tecnologia. Trazer mais coisas que vão ser úteis para a sua vida. Né? E no fim, o consumidor é que ganha. É beneficiado. Exatamente. Vocês têm suporte, Marcos? Assim, as pessoas ligam e tal, conversam com alguém? Temos call center. O call center, né? Exato. Isso, eu acho que isso é um ponto muito importante que você falou para manter o cliente. A forma como o call center aborda, né? Porque o call center é a linha de frente ali da sua empresa, né? Que recebe os problemas, né? Recebe as demandas de problema ali e tal. Nos últimos 15 dias, a gente implantou uma tecnologia nova, né, aqui em Afogados, que Afogados pode se ficar feliz com isso, é que não existe em Pojuca ainda. Né? Ó, que legal! A gente trouxe uma tecnologia para Afogados que é de um sistema de robô, né, para facilitar a vida tanto das pessoas que estão atendendo como dos usuários, porque é uma inteligência artificial, né, que consegue atender o cliente sem precisar que haja um humano, e ele consegue entrar no sistema, receber a fatura enviar a fatura do cliente, né, liberar o acesso, testar a velocidade, abrir uma OS, uma ordem de serviço. Né? Muito bom, cara. Entendeu? E depois aí o humano vai tratar, né? É só para agilizar o atendimento. Então, para você que é cliente Planeta Cyber e está nos assistindo aí, você está vendo o quanto Marcos e a Acesso, ela busca, né, sempre atender vocês da melhor forma possível, sempre busca melhorar os seus serviços e também está dando mais essa opção aí para quando você tiver um probleminha que quiser resolver, rapidamente você vai resolver, não é não, Marcos? Através dessa tecnologia. E vai se beneficiar. Marcos, nós vivemos há bem pouco tempo a pandemia, muita gente é obrigada a ficar em casa, família inteira, não tinha aula, não tinha nada, garotada em casa. Diante de tudo isso, houve, claro, um crescimento de uso do usuário de internet. Como foi esse processo? Dificultou alguma coisa na empresa? Rapaz, foi bem desafiador. A gente tinha um consumo, né, e a gente viu esse consumo quase que dobrar. Poxa. Entendeu? Então, a princípio, a gente cresceu, mas a gente cresceu tráfego sem crescer clientes. Né? Vocês conseguiram prever assim, tal, poxa e tal? Não deu para prever, foi acontecendo porque aconteceu muito rápido. Né? As pessoas de uma hora para outra tiveram que ficar em casa. Então, em torno de 15 dias, a gente já tinha quase que o dobro de tráfego. Claro que também houve uma procura muito grande. Né? A gente cresceu em 2020 cerca de 20%. Caramba! Né? Onde a gente vinha no crescimento de 14%, 12%, a gente foi para 20% a 25%. Só que o consumo quase que dobrou. Né? Então, assim, houve um aumento, né? Mas depois normalizou. O provedor suportou? 2020. A gente, na verdade, teve parcerias. Né? O bom é ter parcerias. Então, os nossos fornecedores entenderam o momento. A gente também teve a ajuda dos facilitadores, né? O Google, né? Do Netflix.
Como eles ajudaram nesse sentido? Mandaram servidores para a gente, né? Aí a gente forma um cache e a gente consegue diminuir o tráfego. Traduzindo para nós leigos... Fica um tráfego local, entendeu? Porque tem um servidor lá do Google, né? E que parte das coisas que você está buscando na internet está lá naquele servidor já. Se uma pessoa for lá buscar um vídeo, ele já fica disponível para todo mundo que for buscar ele. Entendi. Então o tráfego caiu aí uns 40%. Poxa, então folgou demais. Né? Aí aliviou. Muito bom. Na metade da pandemia deu um alívio. Sim. Na metade da pandemia. Porque demorou a chegar, né? Isso veio de fora e tal. Lógico. Sem essa ajuda não teria sido possível. Teria sim, mas teria aumentado muito o custo. Inclusive os próprios fornecedores também estavam enfrentando dificuldades, porque não é fácil você aumentar o seu tráfego. Não era só vocês 100%. Que estavam passando esse problema. Não, exatamente. Era todo mundo, era geral. Sim. Muito bom. Como é que funciona essa questão do fala fornecedor, mas como é que funciona de uma forma bem objetiva assim? Como é que chegam? Vocês compram a internet, compram a quantidade? Como é que funciona? Na verdade, a gente loca, né? A gente loca a porta. Então, por exemplo, a gente chega para um fornecedor e a gente está precisando de 10 GB de tráfego. Então, ele disponibiliza a porta de tráfego para a gente se conecta com eles e ele conecta a gente ao mundo. E a gente paga aquele acesso de 10 GB. E aí, sucessivamente. 10 GB por porta? 10 GB por porta. E a cidade aqui, ela consome 10 GB? Não, aqui na cidade a gente acho que está em torno de 5 GB, 6 GB, nessa faixa. Então vocês sempre trabalham com a margem... Né? Sobrando. Muito bom. Então, é uma pergunta bem inocente, sabe? Eu estou falando bem inocentemente. Como é que a gente trabalha com internet, sabe, entende? Claro. Mas é muito... E tem coisa que tu pode perguntar que eu talvez nem saiba também. Quem é o pai da internet? O que é a internet? Porque, vê, a internet, ela tem uma série da internet. O que é a internet hoje? Ela é o quê? É um ponto? Ela é uma empresa? Ela é o quê? Deixa eu passar, porque por exemplo, o cidadão que está vendo a gente ali não está ouvindo tu não. Sim? O cidadão que está vendo a gente aqui na câmara não tá ouvindo você não. Porque, vê, sim, vai formatar e complementando. Que de vez em quando acontece alguma coisa na internet que aí o povo usa aquela expressão, quebrou a internet. Porque quebra, porque congestiona, o negócio dá um boom assim. Aí congestiona o quê? Congestiona onde? O que é que acontece? Eu vou simplificar para você entender. Deixa eu puxar a pergunta. Deixa eu refazer aqui para o nosso acompanhante ali saber. Quem está fazendo a pergunta é o Ali. O Ali está querendo saber o que de fato é a internet. E quando alguém diz assim, a internet quebrou, o que é que significa a internet quebrar? Eu vou fazer uma analogia com uma coisa que é mais simples, com água. Vamos supor, né, vamos fazer uma analogia aqui, que a empresa de água, ela conecta a barragem a todos os usuários de água. Né? E esse caninho aí é a fibra óptica, são as conexões, entendeu? E a água é a internet. E a fonte é o mundo. Não existe dono para a internet. A internet surgiu na Segunda Guerra Mundial, se não me engano, se me falha a memória, para conectar uma rede de computadores, né? do exército. Da inteligência. Eles precisavam que a comunicação chegasse no fronte de batalha mais rápido. Entendeu? Então, como é que os computadores iam se comunicar e os dados chegarem para eles tomarem a decisão? Essa comunicação era feita antigamente, a turma falando e eu escrevendo, e está acontecendo isso, faz isso, tal. Então, a internet, que na época era uma intranet, porque estava local, ela foi possível conectar computadores. Então, quando ela começou essa conexão, ela ligou computadores e aí surgiu a internet. E surgiu a necessidade disso sair do meio militar para o meio comercial, como geralmente é tudo, né? Eu vi satélite começou assim tem também. Um filme muito legal, eu esqueci o nome agora, mas depois vocês pesquisam aí no Google, né, que conta a história do cara que ajudou a terminar a Segunda Guerra Mundial, né? Que ele criou o primeiro computador físico, né? Que era do tamanho de uma casa. O primeiro computador era do tamanho de uma casa. E nesse filme ele relata, né, que através desse computador eles conseguiam interceptar as mensagens alemãs, né, dos nazistas,
e traduzi-las, né? Porque eram codificadas, eles não mandavam falando, eram codificadas, eles conseguiam traduzir para poder interceptar as mensagens dele. Existe um estudo de uma rede que a China está desenvolvendo, que ela vai ser sem fio e vai ser criptografada de uma forma que não vai poder ser quebrada a criptografia. Né? Absurdo, né? Exato. E de altíssima velocidade, sem fios, e chama-se a tecnologia... Cara, eu esqueci agora o nome do nome da tecnologia, mas eu prometo depois trazer para vocês. Mas assim, é o futuro e vai revolucionar, porque hoje a conexão sem fio via satélite que existe, ela ainda tem limites, né? O Elon Musk desenvolveu uma nova forma, né? Um pouco mais rápida, que o usuário chega até 100 megas de velocidade, mas ele teve que colocar muito mais satélites e em órbita baixa, né? E o custo disso para ele é enorme. Tanto é que o custo para a gente, para chegar para o usuário final, também é muito grande. Mas essa chinesa, ela é bem desenvolvedora, vai revolucionar. Que da hora, eu não estava sabendo não. Ô Marcos, como é que funciona, por exemplo, Faltou hoje... a segunda pergunta ainda. Quer responder logo? Eu esqueci da... Quebrar, o que é quebrar a internet que eles falam? O termo quebrar a internet, na verdade, eu nunca tinha escutado, Ale. Acontece muito em rede social. É quando é quando você, basicamente, né, o que eu entendo, né, disso assim, é quando, um exemplo, teve agora o governo federal, ele disponibilizou um acesso a uma parcela de uma correção do PIS. E a gente estava tentando acessar a plataforma, né, que eles disponibilizaram, e não estava tendo acesso, entendeu? Por conta do congestionamento muito alto. Ah, entendi. Então eu vou usar a mesma analogia dos canos. Chama o cara da Compesa para resolver. Essa expressão para rede social. Quando alguém famoso aí faz um negócio muito absurdo, o pessoal usa muito essa expressão, que quebrou a internet. É como se fosse uma gíria, entendeu? Foi um negócio muito absurdo, assim, foi muita gente indo olhar. Aí a sensação que dá, quebrou a internet, é que em algum local congestionou e travou. Exato. Entendeu? Pode ter o caso de um rompimento do cano. Rompeu o cano e você não consegue mais receber a água. E tem um caso de todos abrirem a torneira ao mesmo tempo. Então, a barragem ela tem uma vazão muito grande. Mas os canos que a adutora trouxe até a casa do cliente tem um limite. A mesma coisa acontece com a internet, né? A gente aqui na cidade tem uma capacidade física lá no provedor de 5 teras. 5 teras de transmissão. O nosso equipamento ele suporta até 5 teras. Mas o link que eu tenho com o fornecedor é de 6 gigas. Claro que o uso dele está em 50%, 70%. Nunca ultrapassa os 70%. Mas lá na frente, se existir um servidor que você está tentando acessar e que ele tem uma capacidade de transmissão e que a capacidade também de chegar até ele é uma, e a necessidade que veio é maior, então ele vai parar de funcionar. Tanto o servidor vai travar e não vai conseguir responder ao mesmo tempo, porque ele também tem uma capacidade de transmissão, como o link que tem até ele pode também sofrer algum dano, né? Se não tiver proteção, se ele não receber por dupla abordagem, né? Aí pode ocorrer essa questão de quebrar a internet. Pois é. Voltando ao que eu ia perguntar, é sobre a tecnologia, por exemplo, de ter a internet hoje num carro. Você está andando e o carro está lá com internet no próprio carro. É sem fio. Isso vem dessa tecnologia que você falou antes, que com o satélite mais baixo? Ainda não, mas o que tem hoje é o que a gente tem no celular. Wi-Fi. Né? O que existe nos carros hoje é o que existe no celular. Essa tecnologia de Elon Musk ela não vai ainda acontecer para os carros. Agora é para o usuário final e para empresas, né? Através de um equipamento. Mas eles têm planos de conectar os carros deles, da Tesla, né? Já começaram, né? Para usar Porque o grande desafio da Tesla hoje, da internet, é você se locomover no carro. Porque uma coisa é eu chegar aqui e apontar para lá, é uma coisa. Agora, no carro, que vai ficar rodando, é o desafio. Mas eu li recentemente que estão testando já fora do Brasil, né, logicamente. Mas isso é uma tecnologia que vai chegar. Não, vai chegar. Vai.
Vai sim. Ô, Marcos, o Planeta Cyber, através da Acesso, o acesso através da Planeta Cyber, ele já está bem solidificado aqui na cidade, né? Vocês já estão há anos, né, fazendo parte aqui da nossa realidade. E diante da demanda atual, você enxerga potencial de crescimento aqui na nossa cidade e região? Sim, eu acredito que Afogados ainda tem muito a crescer, entendeu? Eu acho que Afogados é um polo, né, na região e que demanda muita necessidade, né? Eu acho que o que vai melhorar mais, não só em Afogados, mas eu acho que é a economia, né? A economia melhorando, voltando a dar uma crescidinha que está um pouco estagnada, eu acho que vai melhorar bastante. E não só por conta disso, mas por conta do futuro, né? Sim. Das novas tecnologias, dos novos serviços que vão surgir através da internet, que a gente vai trazer também para Afogados. Sim, você já se fez a pergunta, o que você espera do futuro aqui para acesso para as suas outras empresas? Eu espero que a gente consiga implantar, né, o que vem de futuro. Eu espero que seja viável implantar, né? A gente tem alguns projetos, né? A gente quer implantar, mas isso precisa ser viável. Digamos assim, o usuário final precisa achar utilidade naquilo, entendeu? Mas eu vejo grandes probabilidades para Afogados. Sim, eu vi, não sei se você oferece, né, também, mas eu já vi alguns provedores de internet oferecendo num pacote, né, além da internet em si, planos de streams, né? Exato. Eles fazem. Vocês também A gente hoje implantou, inclusive ontem, olha que legal. e estou divulgando aqui em primeira mão, a gente implantou o serviço de TV, né? Que dentro do TV também tem o streaming. Então tem os canais abertos, tem os canais fechados e tem filmes. Então, dentro em breve a gente vai começar a divulgar. Quem vai ter direito a acessar esses canais? A gente ainda não, como é que se diz, bolou os planos, né? Mas a gente vai bolar alguns planos específicos que vai ter acesso já à TV. Que legal, em primeira mão. Tá vendo aí? Você vai ver TV através do acesso. Exatamente. Aí a tecnologia vai me trazer uma imagem melhor do que da TV? Relativamente melhor. Eu acho que a questão da TV hoje em dia é relativo, né? O que a gente pode trazer é estabilidade, né? Estabilidade de sinal. A conexão, Exato. Né? Porque assim, o que tem de mais rápido hoje é o 4K, né? O que a gente usa. O 8K ainda é um sonho, né? Poucos streams atuam em 4K, quanto que dirá 8K, né? Mas hoje, você rodando a 2K a 1080, que é um quarto de K, você já está vendo uma excelente imagem. Sim. Que é o depois do digital, né? Sim. Desde quando eu comprei a minha Smart TV, eu não utilizo antena mais. É só stream ou YouTube, através dos serviços que oferece, né? A internet em si, ela trouxe uma liberdade muito grande para o usuário, né? Exato. Que antes a maioria das pessoas não tinha acesso à TV paga, né? A TV por assinatura, ele tinha meios de comunicação muito limitado. Ou seja, você tinha a Globo, SBT e a Band Chiano, né? Era a Band Chiano. Eu não gosto nem de falar desse negócio de chiando. Eu sou um usuário de televisão que sempre vi ela chiando. Sempre vi chiando e chuviscando. Era chuva toda hora, entendeu? Aí, hoje não sabe o que é. Hoje, quando eu vejo uma imagem nítida, eu digo, rapaz, que imagem é essa? Para mim, causa admiração. Para quem nunca viu ela chiando e nem chuviscando, para ele quer o quê? O 8K. Que nem tá ainda. Ele tá vendo na loja lá, tá vendo na loja lá, TV 65 polegadas, 8K, cara. A tecnologia nem chegou, a TV já tá lá, e ele pensa que vai
funcionar na televisão dele, né? Aquele gol de Ronaldinho Gaúcho que ele fez no primeiro jogo dele da seleção em cima da Venezuela, né? Que ele dá o banho em cima Isso de quem 3 lembra é caras. você. Aí o cara assistia aquele jogo, né? Eu morava na zona rural, numa TVzinha De desse 12. tamanho, era de 12. É. Numa bateria Preto e de branco. carro, chiando, né? E a gente assistia. E era né? feliz, né? Exatamente. Agora, Agora, se você me perguntar de 70, aí eu me lembro. Um gol que Jairzinho fez que ninguém viu e todo mundo gritou. Né? Só ouviu. Ninguém viu, só ouviu Só e no rádio, vibrou. Não, a TV tava lá. Mas era tanto chuvisco que quando você via um vulto passando assim, você se posicionava para ver, mas teve jeito. Aí Jairzinho lá e faz um gozaço, todo mundo vibrando, mas só ouvia. Era melhor estar ouvindo no rádio do que estar ali, mas esse negócio esse advento de TV, né? Era um negócio fantástico, todo mundo queria estar vendo na TV, pronto. Em 70, Marquinhos. Aí tu imagina hoje, né? Como é que tá, hein, Marcos? Ou a situação hoje é diferente, né? É. As crianças hoje estão acostumadas com alta definição e eles querem ver os detalhes, né? Detalhes. Querem ver o que o artista fez na cena específica, né? O arranhado do carro ou da nave. exatamente, O exatamente. pixel. O Marcos, a linguagem de Marcos é só. É engraçado que eu tinha uma TV de tubo antes, sabe? E minha menina, acho que tava com 2, 3 anos, ela já mexia assim basicamente no celular. Aí quando a TV tava ligada ali, lá e ficava com o dedo na TV, como se fosse o celular, né? Como se fosse mexer também, como se fosse Smart TV. Como se fosse screen, né? Touchscreen. É engraçado. Ô, Marcos, voltando para uma coisa mais global, foi perguntado o que se espera da tecnologia para afogar, o que você espera nos anos seguintes. Mas a gente vive numa região, o Brasil como um todo, né, e o Nordeste como um todo, é o último da fila a pegar alguma coisa, né? Quando vem chegar aqui, lá já está 10 vezes avançado, lá na China da vida. A tecnologia que da China hoje é muito absurda. Quando ela vier chegar aqui, já vai ter outra bem acima disso ali. O que é que a empresa hoje ela imagina daqui a 4, 5 anos? O que é que ela vai estar, o que é que ela imagina ter já afogado assim diferente, baseado nisso que vai chegar ainda daqui a um tempo aqui, que já está acontecendo lá fora. O 5G já existe lá fora, bem assim com quase uma certa normalidade. Já estão pensando no 6G da vida, mas o que é que a Acesso espera? Eu acho que o que vem agora de tecnologia não vem mais ao meu ver, né? Não vem mais em forma de hardware, né? E sim de software, de melhoria de serviço, em facilidade de serviço. O que a gente vê hoje nas feiras, na verdade, eu tento passar a visão de feira, né? De mercado, claro. Que na verdade, o streaming vai melhorar muito, né? O streaming vai dominar, na verdade. As TVs abertas, elas estão fadadas não ao fracasso, né? Mas assim, cada vez mais perder espaço. Então, os softwares que vão dominar, né? As facilidades com softwares. A gente está, inclusive, outro segredo a gente está com algumas coisas para entrar. Existe um software que vai facilitar a vida do cliente, né? Tanto a vida do provedor como a vida do cliente. Ele vai estar 100% conectado com o próprio servidor, né? Em que lá ele vai conseguir ele mesmo detectar algumas falhas, detectar problemas no próprio Wi-Fi dele, se ele está distante, se a transmissão entre o celular dele e o roteador dele está apresentando falhas, se tem um celular que está prejudicando todos os outros, Caramba, se que tem legal. um intruso que tentando acessar Então, assim, eu acho que esse é o futuro. Facilidade na melhoria do serviço dele na internet. Normalização, né? Porque hoje Exato. a internet das coisas, né? E o próprio stream, né? A gente não está tão habituado, mas hoje a internet das coisas, Exato. você consegue controlar um ar-condicionado, uma TV, uma geladeira, um fogão, uma luz. Você entra em casa e só liga, Exato. liga. Ou então até a própria assistente virtual. Exato. Alexa, liga não sei o que. Alexa, bota o feijão no fogo. Alexa, Que você falou uma coisa interessante que eu esqueci, a internet das coisas. Ela- Uma coisa que é muito natural lá fora. e Que ainda já, não na verdade, chegou. já é Já é normal, normal, mas é. ainda não chegou aqui de forma
Porque a internet das coisas é que você controla meio que tudo. Aqui pode ter algum equipamento que já funciona assim, mas não como ela é o objetivo, né? Que é controlar, ser uma central de tudo. Né? Não é porque você aí não tem uma oportunidade na casa de Wally, mas na casa de Wally lá, a casa dela é toda tecnologia, toda conectada lá. É por isso que ele falou, tá? Por isso que ele tá por dentro desse negócio. Ô Marcos, em relação a essas feiras que você participa, há uma interação entre, por exemplo, empresários na sua área? Você chega lá e conhece um empresário de Santa Catarina, por exemplo. E aí há essa interação de ajuda, de dar a mão em relação, por exemplo, à tecnologia que está chegando e o que pode fazer. Por exemplo, algo que aconteceu com ele numa implantação e ele passar para você não cometer o mesmo erro. Isso acontece, essa interação de empresários do mesmo setor dando as mãos? Muito, muito boa pergunta. Sim, e é um dos motivos pelo qual a gente também continua indo para as feiras, porque chega um momento em que você vai para 2, 3, 4 feiras no mesmo ano, que acaba que você não tem muita coisa mais para você ver de tecnologia, de mudança. E o que nos incentiva justamente é as novidades no setor, né? Governamental e de serviços que estão vindo, também como a interação com as pessoas. É bem interessante você escutar que o seu parceiro do outro lado do Brasil tem o mesmo problema que você. Legal, né? Mas encontrou uma solução diferente da que você encontrou. Então, essa troca de informações, ela termina sendo um dos grandes benefícios para quem participa. E também um convite a estar nessas feiras? Sim, com certeza. O network ele é imprescindível para qualquer ser humano, eu acho, né? Principalmente para empresários, né? Que buscam soluções diariamente, não é verdade? Exatamente. Abre os seus olhos para determinadas situações e soluções do seu problema que você não tinha observado por aquele prisma, né? Cada um pensa de uma forma diferente. E essa conexão, né? Essa troca de informação é enriquecedora e faz com que a gente solucione, inclusive, um dado importante que vale dizer é que os fornecedores também estão à procura das nossas informações. Muito bom. E eles melhoram os produtos e melhoram os serviços baseados nas nossas necessidades, nos nossos problemas. Que legal, muito bom. O tempo passa, Marquinhos. Hoje deixa eu só complementar uma pergunta. Pergunta. Essa parte de segurança. O provedor em si hoje, ele tem algum método de segurança para prevenir essa questão de dados de usuário? Porque hoje muita empresa ela vive e sobrevive, não é do que ela vende ou do que ela entrega, é da informação do usuário. O que é que ela gosta, o que ela deixa de gostar, um Facebook da vida, um Instagram da vida, ele se baseia na informação de cada pessoa. Né? Então, a pessoa pesquisa lá como fazer um vídeo disso daquilo. Não pensa que não, começa a chegar 15 tutorial de algum lugar que tira... o provedor ele tem algum tipo de segurança contra isso ou não? Ou isso é uma coisa que não tem controle, não tem... Uma boa pergunta, Wally. Eu talvez não saiba respondê-la, porque é uma coisa muito técnica, mas eu vou tentar. Sim, a gente tem várias barreiras, não só a gente, como os próprios fornecedores, né? Aqueles que nos conectam. Porque, como voltando na analogia da água, é muito fácil. São filtros, né? É como se a gente colocasse filtros em toda a parte da cidade para evitar a sujeira que vem da adutora. A gente não consegue filtrar 100%, porque vai depender muito do usuário também, né? Do que ele está acessando. Então, tem coisas que terminam deixando vulnerável o computador dele ou o celular dele, né? Por isso que existem os antivírus, né? Os anti-spywares. Mas é possível barrar grande parte, toda vez que a gente se informa. E aí também é importante a conexão de pessoas, de provedores, né? A gente se comunica muito. E sempre que há um novo site, um novo vírus, um novo ataque, todo mundo sobe isso na plataforma e informa para grande parte das pessoas para a gente tomar conta com essa nova ameaça. Atualizado. Né? Atualizado. O tempo passa, o tempo voa. Verdade.
Nós estamos chegando ao final, viu, Marcos? Mas eu quero fazer uma última pergunta para você. Eu acredito que Marquinhos deve fazer uma outra. Falando dessa situação que você abordou agora há pouco, questão dos filtros e essa coisa toda. A internet é um advento espetacular, mas como tudo, tem sempre o mau usuário, o cara que quer levar vantagem em cima de quem está ali de bobeira. O que é que os provedores podem fazer para evitar golpes na internet? Ou não pode fazer nada? Divulgar. Divulgar bastante sempre que houver um novo golpe. Né? Por exemplo, há 15 dias atrás, uns fornecedores nossos, eles nos informaram que o pessoal estava conseguindo modificar os boletos bancários. Eles mudavam um número, a numeração, e quando você pagava, não iria para o destinatário, e sim para a conta dele. Entendeu? Então, a informação ela é muito eficiente porque tem coisas que estão acima da nossa capacidade. Né? Também a gente já recebeu e-mails da Anatel avisando sobre links suspeitos. Sempre aparece. E sempre a gente divulga para os clientes. Sempre a gente passa para o pessoal e nas redes sociais que tem esse novo golpe na praça. Muito bom. Marcos, agora eu queria que você respondesse, não para a gente, mas para os nossos seguidores, né, para aqueles que querem realmente empreender. Talvez não seja no seu nicho, talvez não seja na sua área, mas querem sim desenvolver o seu próprio negócio. Né? Existem dados que mostram que os nossos principais, as principais pessoas que nos acompanham são pessoas jovens, estão começando a vida e tal, e precisa muitas vezes de um start. Eu queria que você falasse para essas pessoas. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você quer que eu inspire? Exatamente, que você dê um norte. O que você diria a essas pessoas? Exatamente. Claro. Vamos lá. Eu acho que a coisa para acontecer, primeiramente, você precisa estar disposto a enfrentar desafios. Né? Você precisa entender que para qualquer coisa na vida, você precisa se preparar, você precisa buscar informações, você precisa saber se é realmente aquilo que você quer fazer e se aquilo que você vai fazer ela tem necessidades no comércio, no mercado. Eu acho que esse é o primeiro passo. E daí por diante é você tentar entender as necessidades, os concorrentes, né? Os desafios que esse tipo de produto, serviço ou empresa enfrenta, né? De burocracia, junto ao mercado, junto ao governo, junto aos bancos, né? E colocar a mão na massa e não ter medo de errar. Boa. Entendeu? E se especializar naquilo que está querendo fazer. Estudar bastante. Isso aí. Isso é muito bom. Muito obrigado, viu, Marcos? Tranquilo. Obrigado. É um prazer ter aqui com muito bom. Um abraço. Valeu mesmo. É isso aí. Tchau. Um abraço, gente. E até a próxima. Também. Muito mais. Muito